amigos! Estamos aqui com mais um programa Saúde Integral e eu estou muito feliz porque hoje nós vamos fazer realmente um programa especial. E eu quero dedicar esse programa para todas as crianças, para todos os adolescentes e todas as famílias. Eu quero convidar você, pai, você, mãe, você, professor, educador, para estar conosco porque nós vamos falar um tema muito especial. Nós vamos falar hoje a respeito de algumas dificuldades e alguns distúrbios de aprendizagem. Nós fizemos uma seleção de algumas perguntas com os pais e hoje nós vamos estar respondendo esses questionamentos, tanto dos docentes quanto também dos familiares das pessoas com dificuldade de aprendizagem. E hoje no nosso programa nós temos a presença de alguém muito especial, um grande amigo e companheiro de trabalho, o jornalista e repórter Welber, que estará aqui fazendo as perguntas e nós estaremos fazendo esse trabalho juntos hoje. Obrigado, doutora. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com você mais uma vez, estou me sentindo em casa, já aqui no Saúde Integral. Tamo junto. Para mim é uma honra você estar aqui, Honra minha. E hoje representando os pais também, É verdade. Não só o repórter Welber, mas também o pai, É verdade. Eu tô ansioso para ver como é que funciona. Ela não me contou, é segredo. A gente vai fazer junto aqui na frente de vocês. Hoje nós vamos iniciar fazendo uma dinâmica muito especial. Eu quero deixar uma mensagem muito linda para você que está aí em casa. Se você tiver aí um papel de sulfite ou uma folha, eu quero convidar você para pegar a mesma, que nós vamos fazer essa dinâmica juntinhos. Você criança, eu quero também convidar você para fazer esse trabalho conosco. E o Welber vai participar aqui conosco deste momento, Nós vamos hoje contar uma história muito especial de um garoto que tinha muitos sonhos, Welber. Olha. E o nome dele era Mário. Nós chamamos essa história de Mário Marinheiro. Eu gosto muito dessa história, Welber, porque ela representa muito a questão de sonhos e retrata muitas coisas legais. E eu acho que já deu tempo para as pessoas de casa pegarem uma folha de sulfite. Já, E agora nós vamos começar a história. Já sim. Então, a tática é a seguinte. Nós vamos começar a fazer a dinâmica e tudo que eu fizer com o meu papel você vai fazer também. Bora. E você aí de casa também. Eu convido você para fazer a dinâmica junto comigo, conforme a história. Eu quero contar para vocês a história de um menino que tinha muitos sonhos. E todos os dias pela manhã ele andava muito para chegar em algumas montanhas perto da casa dele. Faz de conta que esse papel são montanhas. Muito bem. E sabe o que ele fazia? Ele fazia o seguinte, ele subia até um morro e quando ele estava lá no morro, ele subia lá e ficava observando todos os navios e todos os barcos que passavam perto da casa dele. Ele dizia o seguinte, quando eu crescer, eu quero ser um marinheiro. E sabe o que acontecia? Ele tinha esse sonho desde criança. Então, aquilo realmente era tão intenso que ele começou a pensar de que maneira ele poderia realmente se tornar um marinheiro. E ele descobriu que uma das maneiras que ele poderia fazer isso era estudando. Eu quero que você pegue agora o seu papel e você vai dobrar ao meio. E você aí de casa também. Nós vamos dobrar mais uma vez então este papel, que nós vamos representar agora um livro. Porque Mário, ele se tornou um garoto muito estudioso. Ele descobriu que para realizar os seus sonhos, ele precisava estudar muito. Mário, então, todos os dias ele dedicava um tempo especial para estudar. Então, ele usava os livros, ele pegava cadernos e todos os dias ele demandava um tempo especial para isso. E um dia, ele pensou o seguinte, quando eu crescer, eu serei realmente um marinheiro. E todos os dias ele era um garoto obediente, dedicado, ia para a escola, fazia as tarefas, resolvia as atividades, tirava as dúvidas com as professoras. E ele foi crescendo sendo um aluno, um destaque na escola. E os pais se orgulhavam muito dele pela dedicação, pelo esforço. Mas um dia ele acabou crescendo e ele precisou resolver que faculdade ele faria. E ele resolveu então ser o que, Welber? Marinheiro. Um marinheiro. E sabe o que ele precisou fazer? Ele precisou sair de casa. E nós vamos agora dobrar esta folha ao meio, desta forma. Isso mesmo, Welber.
pega a ponta de Encontra cima na outra e encontra ponta. até o meio. Perfeito. Isso. Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Muito Perfeito. bem. Agora você só aperta aqui na ponta e vai formar uma casa. Então ele precisou sair de casa para poder estudar. E sabe o que aconteceu? Os pais dele ficaram muito felizes com ele, porque ele tinha se destacado até aquele momento em relação aos estudos. E sentiram também um pouquinho de tristeza, porque onde ele morava não tinha faculdade. E ele precisava ir para a Marinha. Então ele precisou sair de casa e os pais ficaram um pouco tristes pela saudade, mas ao mesmo tempo muito felizes com o esforço e dedicação dele. E eu me recordo nessa história o seguinte: o Mário, ele ganhou um presente muito especial dos seus pais. Ele recebeu uma mala cheia de objetos. Entre os objetos tinha um chapéu. E nós vamos fazer agora um chapéu de marinheiro. Você vai pegar a ponta de baixo e você vai subir esta ponta até em cima e vai dobrar desta forma que eu estou mostrando para você. Isso mesmo, Elber. Agora você vai fazer o mesmo com a outra parte de trás. Mesmo que ficar um pouquinho torto, não tem problema. Não tem Não tem problema. problema. Perfeito. Mário ficou muito feliz com os presentes que ele recebeu. Como uma mãe, né, suficientemente boa, a mãe acabou separando vários objetos nessa mala, né, e muitas coisas que ele teria que usar lá no seu estudo. Mas esse chapéu era algo especial, porque era um chapéu da Marinha. Isso mesmo, Elber. Colocou o seu chapéu e ele ficou muito fascinado com aquela conquista, porque agora ele estava fazendo a sua faculdade. Onde mesmo? Tava se realizando na Marinha, né? Na Marinha. Muito bem. E sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a estudar e ele começou a aprender muitas coisas teóricas. Muitos livros, muitas coisas que ele estudava, ele via como ele deveria trabalhar na Marinha. Mas ele também teve a oportunidade de conhecer a Marinha na prática. Então um dia ele foi fazer uma viagem com os professores. E quando ele estava viajando, né, com os seus professores, né, pela Marinha e na Marinha, ele viu muitos animais. E entre os animais que ele viu foram vários peixinhos. Nós vamos fazer agora os peixinhos. Você vai pegar esta ponta do canto até a outra ponta. E você vai começar a dobrar assim, ó, fechando. Isso. E aí você vai só virar. Muito bem. E agora vira Agora- pro outro lado. Assim, um peixinho. Aí que o povo de casa tá conseguindo acompanhar, eu perdi. Aí. Muito Perfeito. bem, Aí. Welber. Eu acredito que você em casa também conseguiu fazer, né, o peixe. E Mário conseguiu ver, então, muitos peixes pelo mar, de vários tipos, várias cores, e ele ficou fascinado, encantado com tanta coisa linda. Mas além de ver muitos peixes pelo mar, ele viu também muitos golfinhos. E agora nós vamos então fazer o golfinho. Nós vamos então puxar uma ponta a outra ponta. E aí nós vamos fazer o mesmo com o outro lado. Sobrou um outro lado, você vai dobrar até a outra ponta. Se der uma amassadinha, não tem problema, né? Não, desde que você faça as dobras corretas. Uhum. Você vai colocar então a sua mão aqui dentro deste espaço. Então você vai colocar a sua mão e vai formar um golfinho. Uhum. E na verdade, isso mesmo. E o mais legal é que assim, depois dessas aulas práticas, ele ficou alguns anos fazendo toda a parte teórica, aprendendo muitas coisas, porque ele era muito estudioso. E finalmente ele se tornou um grande marinheiro. E ele teve a oportunidade também de ter o seu próprio barco para estar navegando no mar. Nós vamos agora montar esse barco. Você vai pegar agora essa pontinha de cima. Tem uma ponta aqui no lado direito. Ficou um pouquinho torto, mas não tem problema. Não né? tem problema. Aí você vai pegar agora o lado esquerdo. Eu vou fazer e eu quero que vocês aí de casa façam comigo para vocês acertarem, tá? E finalmente, Mário conseguiu então se tornar um grande marinheiro. E ele teve seu próprio barco, seu próprio navio. E o legal é que com tanto esforço, tanta dedicação, ele conseguiu também um trabalho. E ele teve a oportunidade de ir para bem longe, ele teve a oportunidade de ir para o Alasca. E quando ele foi para lá,
ele passou por momentos muito difíceis. Ele teve muitas tempestades, muitos icebergs que ele teve que enfrentar. Infelizmente, quando ele estava, tão feliz e navegando pelo mar, ele se deparou com uma grande montanha. Na verdade, era um iceberg e ele acabou batendo nesse iceberg. E a ponta do barco quebrou e o navio começou a afundar. E ele ficou desesperado. Imagine a preocupação de Mário, tudo aquilo que ele sonhou, planejou, tanto esforço, e de repente o seu barco estava literalmente indo água abaixo. O sonho da vida é todo, né? Exatamente. E de repente, sabe o que aconteceu, Elber? Ele bateu o outro lado, em outro iceberg. E o barco, o navio dele, na verdade, foi de novo afundando. E ele ficou muito desesperado. Porque todos os planos, todos os projetos, tudo aquilo que ele sonhou estava se perdendo naquele momento. E de repente bateu mais uma vez no iceberg. E a vela também se quebrou. E nós vamos rasgar agora a ponta da vela. Seria a última esperança. Na verdade, sim. Né? Uhum. E literalmente agora o barco foi água abaixo. Uhum. Mário ficou muito desesperado. E ele tentando salvar sua vida, salvar a vida das pessoas que estavam à volta. Mário estava dentro desse barco, desesperado, junto com todos os outros que estavam ali. Sim, e ele fazendo de tudo para salvar as pessoas que estavam ali. Uhum. Mas ainda bem que ele era muito cuidadoso. Uhum. E ele alertou também as pessoas que estavam lá dentro do barco, os tripulantes, para colocar algo muito importante para salvar a vida dele. Que era um colete salva-vidas. Nós vamos agora. E na verdade havia um propósito ali, né? Ele, mesmo em meio a tanta dificuldade, em meio a tantos problemas, ele ainda conseguiu se salvar. E depois dessa história, a gente ainda acaba colocando o seguinte, que o sonho dele não parou ali, né? Na verdade, ele teve um recurso, um colete salva-vidas, que fez com que ele vivesse e, na verdade, ele teve a oportunidade de continuar trabalhando na marinha e teve a oportunidade também de ser um grande marinheiro e ajudar muitas pessoas e muitas vidas e também concretizar o sonho que ele tinha. Essa é uma história, na verdade, uma história infantil que eu acabo utilizando com as crianças, mas ela traz umas lições muito importantes. Assim como o Mário, nós também temos muitos sonhos e alguns nós trazemos desde a nossa infância. Muitas vezes sonhos na área profissional, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Nós sonhamos em diversas áreas. Mas muitas vezes, diante das dificuldades, nós acabamos enterrando os nossos sonhos. Ou muitas vezes nós engavetamos os mesmos e não pensamos mais neles. Mas nós precisamos fazer como o Mário. De repente nós precisamos começar a pagar um preço pelos nossos sonhos. Nós precisamos estudar se necessário, nós precisamos nos esforçar. Se não é só a questão de estudo, se é uma questão física, nós precisamos batalhar realmente para que os nossos sonhos sejam realizados. E nós vemos isso na história de Mário. Só que diante das nossas vidas, nós também temos muitas dificuldades. Mário, ele teve muitas oportunidades ricas, ele teve a oportunidade de ver muitos animais, muitas coisas maravilhosas. Mas, na verdade, nós também temos essas oportunidades. Na nossa vida nós temos muitas coisas boas, mas nós também temos muitas dificuldades. E em alguns momentos nós temos também muitas tempestades, assim como a história de Mário. Algumas tempestades que fazem com que nós venhamos enfraquecer, entristecer. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós falamos, nossa, realmente eu estou indo para o fundo do poço. Ou de repente eu estou indo para o fundo do mar mesmo. Porque é como se não tivesse saída. Assim como aconteceu na história de Mário, nós muitas vezes passamos por muitas turbulências e muitas tempestades nas nossas vidas, muitas dificuldades. E é como se nós estivéssemos mesmo nesse barco. E nós muitas vezes falamos isso, né, Welber? Quando nós temos dificuldades, que nós não temos mais saída. Não tem mais saída, é o fundo, né? Exatamente. Mas nós precisamos lembrar que nós temos sim, que há uma esperança. Assim como na história de Mário, ele tinha um colete salva-vidas para ajudá-lo a se levantar naquela tempestade toda e sobreviver, nós temos sim uma saída. Nós temos Deus.
Deus que é o nosso colete salva-vidas. E no momento de problemas, de dificuldades, de turbulências, é Ele que vai nos socorrer. É Ele que sempre vai nos dar a mão e vai nos dar forças para nós nos levantarmos e sobrevivermos. O meu recado para você aí de casa, não perca as esperanças. Por mais que você está se sentindo mal, por mais que você está olhando para as circunstâncias e a impressão é que realmente seus sonhos foram engavetados, seus sonhos foram enterrados, ou mesmo seus sonhos, foram para o fundo do mar, lembre-se, há sim um colete salva-vidas e esse colete é Deus. Deus pode te ajudar neste momento a resgatar os seus sonhos e principalmente tornar seus sonhos reais. Neste momento eu quero agora chamar um breve intervalo e nós já voltamos com uma entrevista especial falando sobre os distúrbios e transtornos de aprendizagem. A Clínica Gilead oferece uma equipe multidisciplinar apta a cuidar com todo o carinho, respeito e profissionalismo de cada pessoa que nos procura, visando o alívio e a cura do sofrimento psíquico e a melhora nos relacionamentos interpessoais, bem como a qualidade de vida. Nosso atendimento personalizado e individual está direcionado a atender crianças, adolescentes e adultos, além do atendimento a casais e famílias. Oferecemos vários serviços para possibilitar a saúde psíquica, física e bem-estar de cada indivíduo atendido, contando com uma equipe multiprofissional nas áreas de psicologia, psicopedagogia clínica e institucional, psicomotricidade, fonoaudiologia, pedagogia, reforço escolar, psiquiatria, epiatria, médico de jovens e adolescentes. A clínica oferece palestras para adolescentes, jovens, pais, educadores, coaching e tutorias nas instituições, escolas, igrejas e empresas. Agende sua consulta ou marque uma palestra. Fone 43 3122 2345 ou 43 9962 2832. Rua Irmã Eleutéria, número 328 Centro, Apucarana, Paraná. www.clinicagilead.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Saúde Integral e hoje, conforme nós falamos, nós temos um momento diferenciado, onde nós vamos falar sobre os transtornos de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem. E o Elber, o nosso repórter do Canal 38, ele está aqui conosco, porque nós fizemos algumas seleções especiais de perguntas e nós vamos estar tentando esclarecer aqui neste momento, né, Elber? Isso mesmo, é bom para a gente tirar dúvidas, que tem muitas dúvidas que nós temos e muitas vezes a gente não tem a chance de estar com uma profissional como a doutora para poder explicar para a gente. Agora, abertamente, a gente já explica. Aliás, lembrar que a gente está toda semana aqui no Canal 38, a doutora Elisa Valim, uma grande profissional. Explica para a gente a área que a doutora Elisa atua aqui na cidade. Eu sou formada em pedagogia, eu tive uma atuação já prática, desde a educação infantil até o ensino superior, em todas as áreas, já lecionei também na área do magistério. Sou formada também como psicóloga, tenho um bacharel em psicologia, sou psicóloga clínica e também tenho a formação em teologia. Além disso, eu tenho mais algumas especializações. Então, eu sou formada também em psicopedagogia clínica e institucional. Na verdade, a psicopedagogia, ela trabalha muito com pessoas, com crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem. E também tenho uma especialização que eu estou concluindo agora em avaliação e reabilitação neuropsicológica. Então, eu acabo trabalhando muito a questão emocional e a questão cognitiva, a parte de aprendizagem e desenvolvimento, Tive a oportunidade, além da questão de formação, de atuar na área educacional como professora, como coordenadora pedagógica. Atualmente eu trabalho no âmbito clínico, fazendo diagnósticos, mas também já fiz muitas intervenções nas escolas a respeito dos distúrbios de aprendizagem. E hoje eu estou aqui para esclarecer realmente algumas dúvidas específicas da parte psicopedagógica, que retrata a questão das dificuldades de aprendizagem mesmo.
Pois é, e a gente usou a interatividade do Canal 38 para poder ouvir do próprio público as perguntas que com certeza nós temos, você pai, você mãe tem também, a doutora vai estar ajudando a gente a especificar. Vou começar já com a primeira pergunta para que a doutora possa estar respondendo. Doutora Elise, antes da primeira dúvida dos nossos telespectadores, o que é aprendizagem, já que é tão importante esse assunto e é sobre esse o tema do programa de hoje? Welber, muito legal a sua pergunta, até porque quando nós falamos de transtornos de aprendizagem ou dificuldades de aprendizagem, as pessoas acabam achando que as aprendizagens elas acontecem apenas no ambiente escolar, quando a criança vai para a escola, quando ela está lá interagindo com o professor. Mas, na verdade, a aprendizagem ela começa desde o momento que a pessoa ela está ainda no ventre materno. A criança, quando ela está no ventre, ela aprende a respirar, ela aprende, na verdade, a se alimentar no ventre materno. E quando ela nasce, ela também tem a interação social, onde ela estará aprendendo. Então, a aprendizagem, ela não se restringe apenas ao aspecto escolar. Ela abrange muitas áreas, desde a questão cognitiva, a questão emocional, a parte neurológica. A aprendizagem, então, é um processo integral que acontece, então, desde o processo de nascimento, né? Desde a questão gestacional, e ela, na verdade, abrange o aspecto cognitivo, a parte psíquica, a parte também neurológica, a parte de afetos. Quando a pessoa acaba tendo também uma interação social, a criança ela acaba aprendendo também. E nós adultos também, em todos os momentos nós estamos aprendendo, inclusive é neste momento, quando vocês estão aí nos assistindo, né? Nós estamos tendo alguns conhecimentos um com o outro, e isso é aprendizagem. Bom, doutora, a primeira dúvida é a seguinte: qual que é a diferença entre a dificuldade na aprendizagem, o distúrbio na aprendizagem e o transtorno na aprendizagem? Qual a diferença entre as três? Muito bem, Welber. Na verdade, a dificuldade, ela caracteriza uma questão apenas pontual. Por exemplo, a criança ela pode ter uma dificuldade na leitura por uma questão de interação com o professor. Às vezes o professor não consegue alfabetizar muito bem, então ele acaba tendo uma dificuldade. Então é uma questão pontual, onde a criança ela pode ter a oportunidade de ter um acompanhamento específico, uma fonoaudióloga, uma pedagoga, uma professora, e a criança consegue recuperar aquele conhecimento. Então, ela está superando uma dificuldade. Quando nós falamos de transtornos, ou nós falamos também em questões de distúrbios, é uma questão mais patológica. O distúrbio e o transtorno, ele tem a ver com comprometimento neurológico desta pessoa. Então é um comprometimento fisiológico onde precisa ser tratado especificamente nesta área. Então geralmente não é apenas tratado com um professor ou um profissional. Muitas vezes ele precisa sim de um cuidado clínico, mas é uma questão mais patológica, às vezes uma doença mesmo, né? Um transtorno que tem a ver muito com essa questão desse comprometimento neuropsicológico que a criança acaba possuindo. Ilustrando com o caso do professor, que você usou no primeiro exemplo, ele estaria, nesse caso do distúrbio ou do transtorno, mesmo com um profissional do ensino ensinando, ele não conseguiria assimilar, digamos assim, mesmo com acompanhamento. Exatamente. Alguma coisa estaria errada. Pra gente, a grosso modo, seria isso. Exatamente, Welber. A criança acaba não conseguindo acompanhar, por mais que tenha uma intervenção metodológica, um bom professor, adapte a questão curricular, a criança não consegue assimilar o conteúdo por si própria, ela tem um comprometimento, então ela precisa de um cuidado especial, né? Ela precisa, na verdade, primeiramente de um bom diagnóstico para que ela consiga aprender de uma forma que venha a englobar a necessidade dessa criança. Doutora, aí, já que a gente está falando sobre escola, ilustrando com escola, quais são as causas assim principais e principalmente nos transtornos escolares? Bom, Elber, nós temos então algumas causas que elas são extraescolares, quer dizer, elas são fora da escola, e nós temos também algumas dificuldades intraescolares, que elas acontecem dentro da escola. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma. Então, quando nós falamos das dificuldades extraescolares, elas entram tanto a questão das dificuldades quanto também dos transtornos. Então, nós temos alguns fatores. Um deles são os fatores orgânicos. A criança muitas vezes não consegue aprender por conta daquilo que nós falamos há pouco. Muitas vezes porque talvez ela tenha uma lesão,
né, cerebral, alguma comorbidade, que é uma dificuldade específica orgânica. Às vezes a criança ela nasce com um déficit de aprendizagem já. Muitas vezes também porque ela às vezes apresenta alguma enfermidade, alguma doença. Tem algumas que apresentam algum transtorno, temos transtorno de déficit de atenção. Então tudo isso são causas orgânicas. A criança ela já apresenta essas dificuldades, que é extraescolar, não depende da escola. Nós temos também as dificuldades de ordem emocional. Tem algumas crianças que elas têm dificuldades por conta do emocional. Muitas vezes elas acabam bloqueando na hora de aprender. Muitas vezes a criança ela teve algum problema emocional na sua vida, às vezes uma perda, né, de um ente querido, ou muitas vezes ela teve algum trauma, alguma dificuldade. Então, fatores emocionais também podem interferir na aprendizagem. De repente ela também tem uma neurose, ela tem algum distúrbio. Tudo isso pode estar afetando também a questão emocional, né? E tudo extraescolar. Tudo é extraescolar. Na verdade, a criança ela entra na escola já com essas dificuldades. Então, o emocional ele precisa ser muito cuidado. A criança, muitas vezes, ela tem algum bloqueio em casa e leva para a escola, claro, né? E acaba afetando, sim, a parte da aprendizagem. E no caso dessas patologias aí que você acabou de citar, geralmente não é visto a olho nu. Tô perguntando como pai, né? Que muitas vezes a gente tem dúvida e fala, mas será que dá pra gente saber dos nossos filhos? Não daria, né? E só com diagnóstico profissional. Inicialmente, nós temos os professores que eles ajudam muito os pais, né? Geralmente, quando as crianças elas chegam, né, num consultório, numa clínica, tanto psicológica, psicopedagógica ou até com neuropediatra, geralmente é uma indicação da própria escola. Então, assim, você pai aí de casa, que de repente você está vendo que o seu filho não está tendo desenvolvimento normal conforme as outras crianças, né? Por exemplo, às vezes você tem aí alguma criança que tem uma dificuldade no andar, no correr, no falar, é uma dificuldade. Isso também é aprendizagem. Então, inicialmente, você precisa ficar atento e procurar um profissional especializado, de repente até um pediatra. Porém, quando a criança ela vai para a escola, fica mais intensificado esses sintomas. Porque quando a criança ela vai começar a pular com os amigos, vai pular corda, né? Ela vai de repente aprender algumas coisas e aí vai ser mais nítido isso. E muitas vezes os professores acabam fazendo esses encaminhamentos. Além da questão extraescolar que eu já falei para você, nós temos outros fatores. Nós temos, por exemplo, alguns fatores intelectuais. A criança, muitas vezes, ela tem um déficit intelectual. Não sei se você já percebeu, existem algumas crianças que às vezes ela tem um desenvolvimento maturacional ou intelectual que não é compatível com a idade. Claro. Muitas vezes tem 10 anos, mas tem a mentalidade de 5, ou o intelecto, né, não é idêntico àquilo que está demonstrando cronologicamente na idade. Então, a criança também pode estar com essa dificuldade. Então, é uma causa, né, um déficit intelectual que precisa ser diagnosticado. Nós temos também outros transtornos e distúrbios. Nós temos a dislexia, a disgrafia, a descalculia, que também são questões orgânicas, que é do indivíduo, que também é extraescolar. Não tem a ver com a escola. É uma dificuldade que a criança ela acaba tendo. Digamos assim que a criança já carrega com ela, só pra gente entender. Exatamente, é isso mesmo. E no caso das intraescolares, que são aquelas, como a doutora acabou de explicar, que acontecem dentro da escola. Quais são assim, as diferenças, os casos? Tá, então dentro da parte intraescolar, nós vemos a relação professor-aluno. Então, são as coisas que acontecem dentro do ambiente escolar que geram dificuldades. Por exemplo, um professor que muitas vezes ele não consegue comportar uma metodologia, uma forma, uma maneira específica para atender um aluno com uma dificuldade, ele acaba não conseguindo aprender, né? E aí isso é uma causa intraescolar, que é dentro da escola. O professor precisa, de repente, ter uma metodologia diferenciada para englobar todas as crianças. Além desse fator de metodologia, a relação professor-aluno também é uma grande dificuldade. Quer ver? Lembra lá na sua infância, talvez você tenha um professor que você gostava muito, você tinha uma relação muito saudável, ele era um amigo, corrigia, dava limite, afeto,
Mas você criou, assim, um afeto por ele, e não só por ele, mas pela matéria, não é assim? Claro. Agora, aquele professor que tinha aquela relação Rançosa. ruim, exatamente. Um professor autoritário, muitas vezes você já criava uma dificuldade em relação à matéria, não é assim? Então, isso também é uma causa de dificuldade de aprendizagem. As políticas públicas também, elas acabam interferindo, né? Porque existem alguns governos que acabam não investindo na educação, como que a criança vai aprender. Então, isso também interfere na questão intraescolar. Além de questões de metodologias, de materiais, né? Eu já falei para vocês que eu tive a oportunidade de ir em algumas regiões bem precárias. É diferente você ir numa escola que tem bastante recurso pedagógico e outros que não têm tantos recursos. Então, tudo isso acaba também interferindo na questão da aprendizagem escolar, intraescolar, dentro da escola. Olha que interessante, então quer dizer que intraescolar é literalmente dentro da escola, né? Independente mesmo do local onde a criança está estudando. Doutora, nossa, temos muitas outras perguntas do público aqui que não vão dar tempo de ser esclarecidas, pelo menos não nessa semana. Mas assim, só para a gente poder pincelar o assunto, quem está passando por uma situação como essa, tanto os professores como os pais, quanto os pais, que sabem ou estão vendo que os filhos e alunos estão se enquadrando nesses sintomas, como devem agir, quem devem recorrer, procurar quem numa situação como essa? Certo. Se for uma questão intraescolar, dentro da escola, é importante que a equipe pedagógica, juntamente com os professores, comecem a procurar alternativas para poder ajudar e sanar essas dificuldades. Porque é uma questão provavelmente mais metodológica, uma questão mais de políticas, mais de ferramentas de trabalho, né? Então, se for uma questão intraescolar, nós orientamos que realmente a equipe escolar venha estar se reunindo para poder estar sanando essas dificuldades, né? E buscando recursos também pedagógicos e profissionais também para orientá-los em relação a essas dificuldades específicas dentro da escola. Agora, quanto às dificuldades extraescolares, que foram as que eu falei anteriormente, né? Existem muitos transtornos, muito déficit, tem a dislexia, disgrafia, descalculia, que são distúrbios de aprendizagem. As pessoas precisam procurar os profissionais especializados. Então, assim, é importante que a escola, quando ela acaba detectando alguma criança com alguma dificuldade, muitas vezes ela não está conseguindo ler, não está conseguindo escrever, ou às vezes tem um problema motor, ou de percepção, ou de memória, ou de raciocínio. Quando o professor começar a observar algumas dessas dificuldades, é importante chamar a família, notificar os mesmos e pedir para procurar um profissional especializado, ou um psicopedagogo, né, que na verdade vai fazer uma avaliação na área psicopedagógica. De repente também o psicólogo também pode estar ajudando no campo emocional. E nós também indicamos muitas vezes a questão do neuropediatra, porque os transtornos de aprendizagem que entram dentro também dos transtornos de neurodesenvolvimento, eles são trabalhados também muitas vezes com o neuropediatra. Então é importante procurar ajuda específica para tratar esses sintomas e os pais também serem orientados como lidar com essas dificuldades também, não só no ambiente escolar, mas também em casa com seus filhos, para que eles possam crescer de uma forma saudável e se desenvolver e aprender também. Ok, eu me ponho à disposição para nós continuarmos falando sobre esse assunto quando a doutora quiser. Obrigada, Welber, pela sua disponibilidade em estar aqui no nosso programa, justamente fazendo as indagações dos pais lá de casa. Eu quero convidar você que está aí nos assistindo, fique atento conosco e eu vou aguardar você então na semana que vem com o nosso programa Saúde Integral. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha uma semana iluminada por Deus e lembre-se que mesmo que tenha dificuldades na sua vida, você tem aí um colete salva-vidas, você tem Deus que pode te ajudar em todos os momentos, sejam eles quais forem. Que Deus te abençoe, fique com Deus e um beijo no seu coração.